infelizmente, seriedade é o que a gente não encontra na União Sul Brasileira de Marlington Lopes. E aí eu gostaria de ler alguns trechinhos do Regulamento Eclesiástico Administrativo para vocês entenderem algumas coisas. Eu coloco aí na tela de vocês alguns trechos das páginas 371, 372 e 373 dos Regulamentos Eclesiásticos Administrativos na edição de 2022, que dizem o seguinte: conduta sexual inapropriada envolvendo obreiros da igreja e voluntários. E aí, os regulamentos eclesiásticos administrativos, o famoso livro de praxes, diz o seguinte: aparência do pecado. Obreiros e voluntários da igreja devem exemplificar uma vida semelhante à de Cristo e evitar toda a aparência de pecado. Eles não devem se envolver em comportamento prejudicial para si mesmos ou outros, e devem respeitar todos os indivíduos. Fazer o contrário não é consistente com a vida cristã. Violações dos princípios cristãos. Conduta sexual inapropriada é uma violação dos princípios cristãos. A conduta sexual inapropriada nunca é tolerada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que piada, né? Os obreiros e voluntários são incumbidos com responsabilidades sagradas, que incluem abster-se de conduta sexual inapropriada. Espera-se que as pessoas que atuem nessas funções não se envolvam nesse comportamento. Ações impróprias comprometem a igreja e sua mensagem. A igreja e sua mensagem são comprometidas por ações inadequadas de obreiros e voluntários. As organizações da igreja procuram responder a situações em que a aptidão de uma pessoa para o serviço da igreja é questionada devido a acusações de conduta sexual inapropriada. As organizações da igreja também procuram o restabelecimento e a integridade de todas as pessoas influenciadas pelo seu ministério. Procedimentos. O propósito deste regulamento é prover procedimentos a serem utilizados pelas entidades da igreja para responder eficazmente às alegações de conduta inapropriada contra obreiros e voluntários. A Associação Geral recomenda fortemente que todos os níveis da igreja e instituições estabeleçam procedimentos para lidar com a conduta sexual inapropriada. E aí nós vamos ver agora o que os regulamentos da igreja preconizam em caso em que um obreiro é acusado de uma conduta sexual inapropriada. Vamos ver o que deveria ser feito nesses casos, senhor Marlington Lopes? Aí o regulamento diz assim no tópico E8720. Para os princípios orientadores e conceitos subjacentes ao desenvolvimento deste regulamento. Sério tratamento de acusações. Todas as acusações de conduta sexual inapropriada devem ser levadas a sério. Nenhuma acusação será descartada sem uma resposta, e todas serão processadas em tempo. O acusado e o acusador devem ser tratados com respeito. Apresentação da acusação. O acusador pode apresentar suas alegações de conduta sexual inapropriada a um dos administradores da entidade local ou da pessoa designada como descrito neste regulamento. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu vou relembrar para vocês alguns fatos a respeito de Marlington Lopes, presidente da União Sul Brasileira, para poder explicar por que a minha orientação para ele é que ele nomeie Elmar Borges como presidente da Associação Sul Paranaense. Então vamos lá. Marlington Lopes era o presidente da União Sul Brasileira quando Ezequiel Gomes foi excluído do ministério. E olha que interessante, ainda que o Ezequiel Gomes tenha sim os seus pecados sexuais, eu não tenho nenhuma pretensão de ser o paladino da moral e dos bons costumes em todos os aspectos, peço inclusive que Deus me perdoe os meus pecados sexuais aqui na frente de todos vocês, não sou melhor do que o Elmar, não sou melhor do que o Marlington Lopes, não sou melhor de ninguém a quem a gente vai fazer referência aqui. Entretanto, quando eu fui excluído da obra, eu não fui excluído por causa de nenhuma acusação de pecado sexual. Olha que interessante, né? Inclusive, muitas pessoas gostariam que isso tivesse acontecido comigo, não é verdade? Não é porque eu sou do Satanás e mau caráter, uma pessoa muito errada e muito ruim? Pois é. Mas quando eu fui excluído da obra, essa não foi a acusação contra mim. Inclusive, só para lembrar, a acusação contra mim é que eu cometi um erro muito mais grave, que foi lutar a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Inclusive, o que torna o meu desligamento do ministério imoral e ilegal, tá? Porque eu, como cidadão brasileiro, segundo a Constituição Federal do Brasil, tenho absoluto e total direito de me manifestar contra os governantes desse país, tudo bem? Enfim, legal, interessante. Só que o que acontece? No processo do meu desligamento do ministério, eu descobri que o presidente da minha associação, que nesse caso, hoje eu tô falando da Associação Sul Paranaense, mas não é disso que eu tô falando agora, né? Naquela época, eu era pastor na Associação Central Sul Rio Grandense, não é verdade, Marlington? Legal. E o que acontece? O meu presidente, naquela época, lá naquela associação, ele conduziu o meu desligamento do ministério por esse motivo absolutamente ilegal e idiota. E aí, o que acontece? À medida que o meu desligamento ele foi sendo processado nas instâncias da igreja, inclusive na União Sul Brasileira de Marlington Lopes, eu descobri que o presidente que estava me desligando da obra pelo terrível crime de me manifestar contra Dilma Rousseff havia sido ele mesmo visto em um motel com uma prostituta na época que era pastor. Então a gente já inclusive deduz que o cidadão estava usando o dinheiro do dízimo, dinheiro sagrado, para pagar o motel e a prostituta quando era pastor no interior do Rio Grande do Sul. Olha que história bonita, né, Marlington Lopes? E o que acontece?
O que o Marlington Lopes fez, mesmo conhecendo o histórico desta pessoa? O elegeu e nomeou o presidente da Associação Central Sul-Rio-Grandense. Não é isso que aconteceu? Olha que legal, hein, Marlington? Que interessante. Então, veja bem, olha só. O Marlington Lopes não tem nenhum problema com pessoas que cometem pecados sexuais. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu descobri tudo isso, eu acusei o meu presidente de ser visto num motel com uma prostituta e eu aguardei a resposta da igreja. Eu questionei esse fato específico diante da Divisão Sul-Americana, da União Sul-Brasileira, da Associação Central Sul-Rio-Grandense, e lembra que a gente acabou de ler nos regulamentos da igreja? Nenhuma acusação será descartada sem uma resposta, e todas serão processadas em tempo. Olha que interessante, hein? Só que o que acontece? Já faz quase 8 anos que eu repito, quase que mensalmente, essa acusação. E até hoje o senhor Marlington Lopes não cumpriu os regulamentos da igreja e não me deu nenhuma resposta à minha acusação de que o presidente que me excluiu da obra é um visto em motel com... Agora, o que isso tem a ver com o Elmar Borges? Bom, diante disso, eu vou dizer o seguinte para vocês. Bom, já que o senhor Marlington Lopes cospe no livro de praxes, não cumpre o livro de praxes e adora um pastor moralmente questionável e herege, eu vou aqui aleatoriamente escolher uma associação lá na União Sul Brasileira pro Elmar Borges presidir. E eu escolhi a Associação Sul Paranaense. Até porque, assim, o Elmar Borges vai poder morar em Curitiba, ser vizinho do Marlington Lopes, porque o Marlington, ele deve adorar conviver, assim, de pertinho com gente desse tipo na obra, entendeu? O Marlington adora esse tipo de pastor, com esse tipo de histórico no ministério. E aí, se o Marlington Lopes, da União Sul Brasileira, eleger o Elmar Borges como presidente da atual Associação Sul Paranaense, todos os problemas atuais, Marlington, estarão resolvidos, irmão. É só cuspir na cara de todos os membros da igreja. É só cuspir na cara dos regulamentos da igreja. Como você já faz constantemente, já não é de hoje, entendeu? Então, um a mais, um a menos, não vai mudar nada no seu maravilhoso status de presidente da União Sul Brasileira, grande União Sul Brasileira, né, Marlington? Que instância maravilhosa da igreja, né? E por um acaso você está rodeado de herege e de gente moralmente questionável, é assim por uma fatalidade do destino, né? Não é porque você, inclusive, é da mesma laia dessas pessoas que você encoberta na sua associação, tipo o vagabundo visto em motel com... Não é, Marlington? Você acha que eu tô pegando muito pesado, Marlington? Você acha que a minha solução aqui pros problemas na União Sul Brasileira não tá muito legal? Marlington, deixa eu dizer uma coisa pra você com muita seriedade. Eu, Ezequiel Gomes, tenho muitos pecados, irmão. E eu jamais me levantaria contra a mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados por parte das pessoas que erram. Inclusive da sua parte, Marlington, da parte do Elmar, da parte do referido... etc, 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 etc. Entretanto, Marlington, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem regras bastante claras e específicas a respeito desse tipo de coisa. Lá no manual da igreja se diz que para um pastor ser presidente de associação, ele tem que ter experiência e boa reputação. E diante disso, Marlington, esses amiguinhos seus na obra, infelizmente eles não se qualificam, sabe? Não é porque eu não gosto, não é porque eu não quero, não fui eu que estabeleci a regra. Quem estabeleceu a regra foi a igreja em assembleia da Associação Geral. Essa assembleia que você cospe na cara para manter os seus amigos corruptos estrutura na presidência de associação na sua maravilhosa união. Então, Marlington, ignora o problema. Elege mais um. Bota na presidência, irmão. Qual é o problema, não é verdade? Um a mais, um a menos, vai continuar a União Sul Brasileira sendo que é aquilo em que você transformou a Igreja Adventista do Sétimo Dia no sul do Brasil.